Fala pessoal, começando mais um Trocando Ideias, episódio 44 da segunda temporada. E como sempre, com pessoas super especiais. E hoje nós vamos lavar nossa alma. Hoje vai ser um momento de lavar a alma, de fé. Você que é uma pessoa de fé, é hoje que você vai entender o que é isso. Mas antes de falar da nossa convidada tão especial, eu quero agradecer nossos patrocinadores. Começando pelo Estúdio Ecos. Você quer fazer seu podcast, criação, roteiro, distribuição, é aqui. Fala com o Gui. Gui, obrigado mais uma vez pela parceria. Tamo junto aí, meu querido, mais uma vez. Então, você quer fazer realmente um podcast de qualidade, é aqui no Estúdio Ecos, tá? E anota o telefone 919-72-8716. Manda um WhatsApp e com certeza você vai ter o seu podcast que você tão espera. E falando do estúdio onde ele está localizado onde? Dentro da Unip, a Unip aqui de Taboão da Serra. Você quer fazer a sua graduação, buscar o seu capelo. Aliás, todo mundo sabe o que é capelo? É o chapeuzinho, o seu canudo. É aqui, na Unip de Taboão da Serra. Fala com a Cristina e com a Maria Eduardo, você vai ter um desconto super especial. Aproveita, já entra nessa turma no segundo semestre, tá? O seu futuro depende das escolhas que você faz no presente. E é verdade, tem que pensar já lá na frente. São mais de 50 cursos, tá bom? Caso você queira entrar em contato pelo WhatsApp, vamos lá. DDD 11 9 16 42 70 74. Espero vocês, hein? Quero ver vocês na colação em grau. Agora, mandar meu grande abraço pro Robson, da Repcel. Você que quer cuidar do seu celular com cuidado. Hoje a gente precisa do celular para tudo o que a gente faz na vida, não é verdade? A minha comunidade está mexendo a cabeça falando que sim, tá? Então, Repcel, falando agora sobre tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado. Tela quebrada, bateria ruim, Repcel resolve. Serviços rápidos, peças originais, qualidade garantida. Anote o WhatsApp 93734-9952. Seu celular novo, sem complicação, assistência técnica tem 4 horas. Em 4 horas você resolve o seu problema e já sai com o seu celular, porque a gente não pode ficar sem. Helpcell, chama que resolve. Robson, obrigado aí pela parceria de sempre aí com a gente. Agora nós vamos falar de quem? Da P4 Negócio Imobiliário. Você que sonha ter a sua chave da sua casa própria, sem burocracia, curso, financiamento, para que desanime você, é lá que eles vão resolver seu problema. Sabe, toma cuidado, o sonho não virar um pesadelo, não é verdade? A P4 tem a solução perfeita para você. Assessoria completa em financiamento imobiliário em todos os bancos, para garantir as melhores taxas de condições de mercado. E você só vai pagar depois de assinar o contrato. Tem aqui, o melhor de tudo, você só paga na emissão do contrato. Nossa assessoria especializada acompanha em cada etapa. Isso é importante. Às vezes você faz contrato um trabalho, um serviço, e de repente deixa no meio do caminho, não é verdade? Pare de perder tempo procurando o financiamento ideal. Dê o primeiro passo rumo ao seu sonho. Entre em contato agora pela P4 Negócio Imobiliário. Imóvel certo, na hora certa para você. Anote o WhatsApp 957431375. Isso aí, gente. Vamos lá. Gui, vamos agora apresentar a nossa convidada tão especial, né? Que está aqui dando a honra de estar aqui presente. É uma pessoa que realmente iluminada, uma pessoa, um exemplo, uma empresária. Estou trazendo aqui hoje para vocês Patrícia Freire Barros. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Suas considerações iniciais. Aqui está a câmera da verdade. Vamos lá. Pode falar aí, se apresenta um pouquinho, fala para a gente. Quem é a Patrícia? Empresária, mulher, mãe, família. Dona de casa. Religiosa. Enfermeira. Olha só, também enfermeira. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. E aí, se apresenta um pouquinho mais aí. Sou enfermeira, como tem falado, sou um milagre, sou improvável. Saí da Bahia, vim para cá, para São Paulo. Terra, olha, Patrícia, eu conheço um pouco da Bahia. Minha nora é baiana, tá? É baiana também. Eu conheço Porto Seguro. Você, que lugar que você é da Bahia? Nasci em Feira de Santana, mas minha família toda, eu fui pequena, assim, para Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, né? Diz que é um lugar maravilhoso também, né? Eu tinha um funcionário do Objetivo, que ele era de Jequié. Sim, próximo. Ele falava assim, Luizinho, eu passo Natal e Ano Novo trabalhando, mas São João tem que ser na minha terra. É isso mesmo, porque eu penso Bahia, penso Carnaval.
Porque o povo baiano é tudo aquecido, né? É. São João lá, pra mim também, é a melhor data, assim. É mesmo? As comidas típicas, é bem gostoso lá. E quando eu fui pra Bahia, ele falava assim, ô meu rei, é isso mesmo? Isso é mais voltado pra região de Salvador. É, que é mais arrastado, assim. meu rei. Mas olha, foi realmente um lugar maravilhoso. Me fala aí, você chegou aqui em São Paulo, né? Você veio lá da Bahia. Na verdade, eu vim para São Paulo. Eu morava no Rio, morei em Petrolina. Trabalhei lá, morei uns 6 anos em Petrolina. Tá. De lá eu fui para Natal. Rio Grande do Norte. Gente, Rio Grande do Norte. Quem não sabe, vamos lá, não sou professor de geografia, mas é o cotovelo do Brasil. É bem lá na viradinha. Na curva. E do Rio Grande do Norte voltei para a Vitória da Conquista e estou aqui em São Paulo. Tá, mas lá você já era enfermeira? Como já, eu tenho 16 anos de formada. 16 anos? 17 anos. Caramba. Atuando também. E chegou, atuou e teve alguma situação, vou perguntar como enfermeira, que marcou muito para você, algum momento que marcou, às vezes um paciente, alguma coisa que marcou muito e de repente pode ser tido a chavinha de você mudar alguma coisa na sua vida? Sim, todos os dias era uma situação diferente de milagres acontecer, né? Mesmo? De médicos desenganar a família de paciente e eu ver o paciente se levantar. É mesmo? Depois de alguns meses, muito cuidado, muita fé, assim, acreditando, e a gente dava o melhor. E ali, Deus mostrava que era tudo diferente. Isso é importante, né? E hoje o seu público que você trabalha, claro, você é empresária, né? Você tá fala um pouquinho da sua parte como empresária, como você atua, como é que é isso daí? Fala um pouquinho. Hoje eu tô com meu esposo, né, na parte de construção. Tá. Então, a gente trabalha com materiais de construção a seco, drywall, gesso. E meu marido também constrói também, na parte de construção civil. Tá. E aí, estamos aí, tocando as empresas. Aliás, vamos fazer o seguinte, ele me falou aqui nos bastidores, em segredo, você não sabe? Falou pra você mandar um beijinho pra ele ali, fala o nome dele. O nome dele é Wagner. Wagner? Isso. Amor, tu sabe que eu te amo, né? Olha que coisa linda, você vê, né? O amor está no ar, né? Então, na verdade, aí você começou a trabalhar com ele, como é que foi? Como é que foi conhecer um pouquinho, encontrar o Wagner? Como é que foi esse encontro? Na verdade, quando eu fui para a Vitória da Conquista, eu fiquei viúva. Ai, isso não tá... Fabi, você me pôs isso aqui no meu escrito, você me quebrou, eu não sabia isso daqui, viu? Fabi, gente, é a assessora dela, tá? Eu fui casada, morei no Rio Grande do Norte, lá em Natal, né? E o meu ex-marido, ele era policial federal. Jura? E aí ele teve uma ocorrência? Não foi bem uma ocorrência. Ele teve um surto, né, dentro do trabalho. Caramba! Por conta isso acontece muito nessa profissão, né? Quando a pessoa não tem um acompanhamento adequado desde antes, então pode desencadear isso aí. E aí aconteceu isso, ele pegou o carro, pegou a estrada, foi abordado pela PM. E o policial, ele não se identificou, ele estava bem agitado, né? Mas não estava agressivo. Só que aí a PM viu que ele estava armado, assim, na cintura, mas ele, relatos falam que ele não sacou a arma. Eu só sei que a PM pegou e deu um tiro nele, no rosto, morreu na hora. Ele tinha 40 anos de idade. Nossa, E Patrícia, nesse processo de luto, eu voltei para casa dos meus pais. E lá... durante o luto, aquela fase bem dolorosa, eu comecei a frequentar uma igreja, a igreja que minha irmã congregava. E Wagner estava lá, que era amigo do pastor. Wagner ia sempre na Bahia. E ele já estava orando por mim sem eu saber. Olha que coisa linda. Aí foi um processo, o Senhor foi apresentando e foi gerando no nosso coração e foi curando. Até que eu casei com o Wagner, vim para São Paulo, porque ele mora aqui em São Paulo, né? Aí tudo mudou na minha vida. Quanto tempo você está casado com o Wagner? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Vou te falar um negócio. Eu cheguei a dar curso na Polícia Militar, não sei quem sabe, meu filho é da Polícia Militar, comando de operações especiais da Polícia Militar.
Você vê como a importância de um policial bem preparado. Isso. Meu filho teve uma situação dentro da favela do Guarujá e ali ele poderia ter feito até uma situação que poderia acontecer, o que aconteceu com o seu ex-marido, mas ele estava bem preparado, entendeu? Porque quando você entra numa corporação militar, seja Polícia Militar, Polícia Federal, uma das etapas é o psicotécnico, que é muito importante, tá? Então, para saber que se aquela pessoa está em condições de poder ter uma arma na mão. Sim. Né? E você vê, infelizmente, olha, o que aconteceu, né? Ele não tinha sacado a arma e, infelizmente, eu fico triste porque uma vida que se foi. Mas eu tenho certeza que ele está lá em cima olhando com você com carinho. Isso que é o mais importante. E aí você conheceu o Wagner, veio para São Paulo e ele já tinha negócio aqui? Já tinha negócio. Aí você... E como foi essa questão de você ir para o lado da igreja, de se encontrar e teve algum momento que te despertou alguma coisa que você falou, não, eu preciso fazer alguma coisa pelas mulheres, principalmente, é o que eu acho que você está buscando. É isso mesmo? Eu sempre não. Eu não vim de um lar cristão, mas eu tenho uns 10 anos, 10, 12 anos de evangélica já. Tá. E sempre queimava meu coração, né? E quando eu vim para São Paulo, depois que eu conheci Wagner, isso ardia dentro de mim. Eu sempre tive um chamado, assim, nessa área de família, de mulheres. E Deus me tratou e me forjou muito com isso. Então, tudo que eu falo, o Senhor faz eu viver antes. Então, o processo, às vezes não, na maioria das vezes, é bem doloroso, porque o Senhor trata o meu caráter, o Senhor me forja a todo momento. E, junto a isso, eu replico aquilo que eu vivo. Tá. E quando eu falo que eu não vivo, o Senhor faz eu viver. Porque tudo o Senhor me faz, tudo que eu falo com propriedade. Não porque é bonito aquilo que eu estou falando, mas porque eu vivi e vale a pena confiar no Senhor, vale a pena renunciar, vale a pena dizer não aos prazeres da carne. Né? É difícil, mas vale a pena. E isso daí é difícil, às vezes, as pessoas entenderem. Sim. E é um processo. Sim. Existe todo um processo, né? Sim. É que nem maturação de qualquer coisa, né? Aí, tem algumas coisas aqui que a gente pode navegar. O que você entende de Deus e as mulheres? O que você entende? Como você vê Deus e Jesus, né, em relação com as mulheres? O que você entende? O Senhor, Ele ama mulheres, né? Deus, até para vir aqui ao mundo, Ele não precisava ser gerado. Se Ele quisesse, é verdade. Ele aparecia. É verdade. Né? Mas Ele escolheu uma mulher para ser gerado, né? E eu vejo que Deus, Ele tem um carinho especial pelas mulheres. Tanto que Ele fala para os homens amar a sua mulher, a sua esposa, como Jesus amou a sua igreja. Cuidar. A Bíblia fala isso. Então, o amor, o zelo que o Senhor tem, Ele pede para os homens fazer isso. Então, eu sei que Deus tem um carinho, é muito instantâneo. A mulher, quando é uma mulher posicionada no Senhor, a resposta é muito rápida, quando ela se apresenta a Jesus. Então, Ele é muito rápido para responder. Eu vou pegando os ganchos, vai me dando aqui as brechas, eu vou mudando aqui o meu roteiro. Fica à vontade. Tá. No caso, eu vou falar que eu sou católico, tá? Então, desculpa se eu falar algum termo errado, que eu sou católico, tá? Você percebe que na igreja, quando tem as missas, não sei, eu falo missa, não sei como é que vocês falam na sua igreja, fala como missa mesmo? Culto, desculpa, isso. Exatamente. Você percebe que hoje o número ainda maior é de mulheres do que de homens? Ou não? Você percebe que a mulher consegue levar... Eu vou ser no meu caso. Eu vou para a igreja sozinho, minha mulher não vai. Não fica bravo comigo, Sara, mas eu vou mesmo. Tá? O que você percebe? Que hoje a grande maioria ainda é as mulheres? Não, hoje eu acho que está mais... Equilibrado. Tá. Né? Tá mais equilibrado. Só que existe ainda a resistência de homens. Você acha? Acho. Tá. De homens que
resistem a ir para a igreja. Eu já acompanhei uma mulher mesmo que ela era evangélica, né? Tá. Ela ia para o culto todo domingo. E o marido não. O marido chegava em casa, bêbado, ficava lá no sofá. E no início ela começava a brigar, aquela coisa. E aí eu fui acompanhando ela, fui falando da importância do silêncio, em fazer o contrário daquilo que dá vontade de mandar embora, de brigar, enfim. Mas eu falei, em vez de fazer isso, serve ele, cuida dele. Olha só. E aquilo foi mudando o coração dele. E ele deixava ela na porta do culto, ficava dentro do carro esperando o culto acabar, mas não entrava. Não entrava? Não. Ele esperava, ela voltava para o carro e ia para casa todo domingo. E ela sempre convidava. Ele, não, vou não. E nessa constância, eu falei, calma que Deus está fazendo. Ela começou a se posicionar em oração. Até que um dia, ela parou de brigar. Ele parou na porta do culto, desceu e lá dentro ele entregou a vida para Jesus. A vida dele mudou completamente. Deixou de beber. Então, a gente entende que não é o muito falar, né? Então, quem transforma e quem convence é o Espírito Santo. É verdade. Às vezes o silêncio fala muito mais, não é verdade? Né? Mais do que muitas palavras. Não é verdade? Você vê, né? Isso é tão importante, né? De domingo, eu costumo ir na missa, como eu relatei para vocês antes no programa. Eu gosto, eu canto, eu choro, me sinto tão leve, eu saio muito diferente. Né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes muitas pessoas vão para o culto ou para a igreja ou para a missa e depois saiu da porta para fora, pronto, um monte de coisa. Né? Isso é triste, né? Acontece muito. Acontece muito, né? Eu tenho mais algumas coisas que a gente para trabalhar, a gente pensar aqui. O que você entende da fé, a Bíblia e a religião? O que você entende? Elas estão interligadas? Elas estão juntas? Elas caminham juntos? É isso mesmo? Caminham juntos. É isso. Só que tem pessoas que deixam sobressair mais a religiosidade. E aí acaba distorcendo um pouco a palavra, né? Onde Jesus, você viver para Jesus é leve, não é pesado. Então, tem pessoas que fazem com que esse caminho seja pesado, né? A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que agrada ao Senhor é a fé. Então, é o que move as mãos do Senhor, é você ter fé. Então, fé é a base de você chegar, de você alcançar o coração do Senhor. E a Bíblia? A Bíblia é o nosso manual de instrução, né? Para viver nesse mundo. Né? Lá ensina você ser um bom pai, você ser um bom marido, você ser uma boa esposa, né? Ensina você cuidar dos seus negócios, da provisão que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Então, tudo que a gente precisa está na Bíblia. A Bíblia, ela é atemporal. Ela é o nosso manual de instrução. Olha que interessante, gente. Eu tenho uma Bíblia do lado da minha cabeceira, eu preciso aprender a ler essa Bíblia. O que você aconselha, que nem no meu caso? Tem uma Bíblia ali, eu leio de vez em quando. Por onde começar pela Bíblia? Primeiro você tem que convidar o Espírito Santo, porque é o único livro que você lê com a companhia do autor. É a Bíblia. Olha que coisa linda. Você tem que convidar o Espírito Santo para poder revelar a palavra do jeito que ele quer revelar para você. Então, pergunta a ele como você... Ele fala com você. Ele fala comigo, ele fala com qualquer um que esteja com o coração aberto e sensível a ele. E ele é real. Então, antes de você abrir, você convida ele, e aí, conforme você for lendo, aquilo vai trazendo clareza para o seu coração. Quando eu comecei, eu não tive acompanhamento tudo começou na igreja que eu mais criticava, que era a Igreja Universal. É mesmo? E tudo começou lá na minha vida, foi lá que eu vi Jesus, foi lá que eu encontrei Jesus. E eu não tive acompanhamento nenhum, assim, de pastor. Eu fui aprendendo a ler a Bíblia, eu e o Espírito Santo. E comigo funcionou assim. Olha, você vê como é que coisa linda, gente. Eu tava na missa domingo e o Padre Marcelo, uma das coisas que ele falou, que hoje o mundo vive um problema a saúde mental, que é um grande mal hoje da humanidade, né? O que você entende? Por que você acha que... Porque hoje a gente vê muita gente suicídio, jovens se matando, pessoas fazendo coisa...
que é a saúde mental, que a pessoa está precisando, né, está buscando, às vezes. E, inclusive, eu estava saindo da igreja e tinha um rapaz na porta da igreja, totalmente perdido. Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para tentar ajudar essa pessoa que nem eu? Hoje, a gente tem várias igrejas lotadas de pessoas vazias. Olha só. E isso tem... esse vazio, as pessoas têm buscado em coisas, em outras pessoas, para encher. Tá. Só que quanto mais essas pessoas buscam, mais vazias elas ficam, porque nunca vão estar satisfeitas. Então, esse vazio só encaixa Jesus. Então, quando as pessoas entenderem que é Jesus o caminho, que é Ele que preenche, que quando a gente tem Jesus, nós somos satisfeitos. A gente supera. Quando tem Jesus, não quer dizer que não vai vir aflições, não, que a vida é uma maravilha, não. Aí é que o negócio, o bicho pega. É verdade, né? Porque o inimigo, ele quer paralisar. Então, ele se levanta. Ele não vai se preocupar com aqueles que não conhecem Jesus, não, porque ali já é dele. Isso eu já ouvi muitas vezes, isso é verdade. Nas pessoas que começam a acender uma vontade de conhecer Jesus. Aí ele vai querer paralisar, desanimar, né? Entristecer. E aí é que você tem que ser forte, ficar firme, ir para a palavra, ver o que é que a palavra fala para aqueles que servem a Deus. Tem um versículo na Bíblia que é o que eu mais gosto. Que é em Isaías 54:17, que fala bem assim, que nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prevalecer. E eu me apego nisso. Eu não tenho medo de encarar nada. Nada, nada, nada. O meu único medo, eu falo pro meu marido direto, eu só tenho medo de sair da presença do Senhor. Olha. Porque escassez eu não tenho medo. Enfermidade, eu não tenho medo de nada. Porque com Jesus eu sei que vai dar tudo certo. Que é só um processo para algo que Ele quer me ensinar, mas eu vou passar. E sem Jesus, fica mais difícil. É da ladeira abaixo. Você sabe que, acho que foi hoje, ou esses dias que eu vi assim, só me ajoelho para rezar por Jesus, alguma coisa. E quando eu me levanto mais forte. Mesmo com medo das dificuldades, o meu escudo é Jesus. E tudo eu poderei e tudo eu vou conquistar. Isso. Então, mais ou menos o que você falou agora foi isso que eu li essa semana, no meu modo simples, que eu não... Sim. Né? E você vê, isso é tão bonito, a gente poder ter um podcast, gente, falando um pouquinho, a gente entendendo, né? Porque o mundo realmente está de ponta cabeça. Né? A gente saiu de uma pandemia, né? Todos nós passamos, achamos que a gente ia voltar melhor e muitas pessoas voltaram pior, né? Que eu acho que ali foi um momento, não sei, não foi castigo, mas foi um momento para a gente refletir. Sim. Para parar, olhar, o que a gente pode ser melhor, o que a gente pode fazer de melhor pelo próximo. Sim. E muita gente não aprendeu. O que você acha? Você acha que muita gente não aprendeu isso? Com certeza. Isso é muita triste, né? Triste. Mas depois o julgamento final vai chegar, né? A conta vem, não vem? Vem. Né? Conta vem. Olha, aqui tem algumas perguntas da vida pessoal, né? Vamos lá. Como você organiza o seu tempo entre casamento, ministério e projetos? Como é que você faz? O seu tempo deve ser... Você tinha que ter 24 horas direto fazendo todo esse monte de coisa que você faz. Como é que é o seu dia? Fala pra mim. Rapaz, nem sempre eu consigo. É mesmo? Sabe o que eu faço, Patrícia? Sabe o que eu faço? Você não vai dar risada? Ó, gente, é segredo nosso. Ninguém tá sangue. Só nós três estamos sabendo, tá? Ninguém vai saber. Todo dia de manhã eu tomo banho. Eu tô embaixo do chuveiro. Eu projeto minha vida embaixo do chuveiro. E eu tenho do lado do meu box um caderninho. Às vezes eu ponho o braço para fora, tomo uma olhada e eu começo a anotar. Então, a minha vida, meu dia começa tomando uma ducha, pedindo para todas as coisas ruins vão embora pelo ralo e faço uma oração ali, aquele momento que eu estou sozinho, um momento que eu vim para o mundo do jeito que a gente vem todos, sem nada, no sentido de pedir que eu possa ter um dia melhor
e que eu possa atingir todos os meus objetivos. É isso que eu faço de manhã, é o meu ritual. Eu, antes de dormir, eu tento olhar o que é que eu tenho anotado, né, para fazer no outro dia. E eu falo, Senhor, me ajuda a cumprir tudo isso aqui. Eu falo, e eu peço com muita fé mesmo, porque todos os dias eu deixo uma coisa faltando. Eu não consigo cumprir 100%. Eu não sei se é porque eu coloco muita demanda ou... Não sei. Mas eu peço, me ajuda a cumprir isso aqui. E no decorrer do dia eu falo, Senhor, me ajuda nisso. Eu vou conversando com o Espírito Santo, eu vou pedindo para ele me conduzir. É loucura, mas acontece. E no final do dia, quando não dá certo alguma coisa, eu fico... Porque o que eu sinto falta não é da companhia, às vezes, né? É da companhia do Senhor. Porque isso eu tenho, eu converso com ele, eu tento parar para ouvir e sentir o que ele quer para mim naquele dia. Mas o que eu sinto falta, às vezes, é aquele momento que é eu e ele, de intimidade. Então, esse momento de intimidade para poder me derramar, rasgar o meu coração. Então, isso, às vezes, o cansaço não deixa. E eu me cobro muito por isso. Só vou pedir um minuto de um momento para você, só para eu falar mais... Sim. 3 patrocinadores rápido. Gui, você me ajuda aí? Vamos falar da Adler Consultoria. Soluções contábeis que impulsionam o seu negócio. Gente, é muito importante ter uma administradora, uma contabilidade cuidando do seu negócio. Porque, olha, a saúde do seu negócio tem que ter uma boa consultoria. Assessoria contábil, simplificando sua gestão financeira. Consultoria e estratégia, planejamento fiscal, tributário sob medida. Regularizando a empresa, deixando a burocracia com a gente. Então, deixa com eles que eles resolvem. A Adri resolve mesmo. Foco no crescimento, enquanto cuidamos da sua contabilidade. Anote aí o WhatsApp. 3682-4243. Ou saiba mais através da adler.com.br. Adler Consultoria, parceiros do seu sucesso financeiro. Olha aí, gente, vamos pensar na saúde. Agora eu vou mandar um grande abraço para o meu amigo Marcelo, da Ótica Visão. O grande Marcelo sempre nos acompanha, está sempre nos prestigiando, né? É importante. Eu, no meu caso aqui, eu tenho que usar o óculos para leitura, tenho um óculos para dirigir, né? Então, a visão é muito importante. Veja o mundo com clareza e estilo. Na Ótica Visão você encontra lentes de alta qualidade para todas as necessidades, armações modernas e confortáveis, atendimento personalizado, exame de vista no local. Na verdade, é sobre loja. Você chega ali, faz o exame, você já sai com seu óculos. Não. Cuide da sua visão com quem entende do assunto. Entre em contato pelo WhatsApp 940875858 ou vá na loja pessoalmente, na rua Ernesto Rosa da Fonseca, ali próximo do número 219, próximo ao Correio, ao lado do Correio, em frente ao Banco Itaú. Vou pedir um cachezinho para o Banco Correio e para o Itaú, hein? Ótica Visão, mais do que um óculos, uma nova perspectiva de vida, de visão para quem quer ver longe. Vamos falar da Eletrificar? A Eletrificar, que foi responsável por toda a nossa parte elétrica aqui do nosso estúdio, a própria da Unip, né? Eletrificar, sua casa elétrica de confiança. Na Eletrificar temos todo o seu projeto elétrico, materiais elétricos de qualidade para instalações seguras, iluminação moderna, eficiente para todos os ambientes, cabos disjuntores, tomadas e mais, com garantia e variedade. Isso é importante, toma cuidado. Parte elétrica tem que tomar cuidado. Você pode ter problema. Tudo isso com atendimento especializado, preços competitivos e com produtos das melhores marcas. Ligue 4557-2201, 4557-2201, ou vá na loja pessoalmente. Na Elias Iasbeck, número 2775B, em Budazar, logo aqui do lado aqui de Taboão da Serra. Eletrificar, energia que ilumina os seus projetos. Isso é legal. Vamos continuar mais um pouquinho aqui com a Patrícia, essa conversa de fé. Realmente eu estou lavando espiritualmente a minha alma, me sentindo leve. Espero que vocês também estejam nesse caminho, tá bom? Vamos lá. Tem mais algumas perguntas aqui que eu acho que é legal. Quando você se formou em enfermagem, né, hoje é empresária e mentora e comunicadora, né, foi esse processo de transição. Como é que foi esse processo? Sair de enfermeira, como é que foi esse processo todo? Na verdade, eu nem tive escolha, assim, né? Você não teve escolha? Não. Caí de paraquedas. Caiu de paraquedas, foi isso mesmo, Patrícia Júlia? Foi, mas deu certo. Quando eu vim pra cá, porque assim, eu sinto falta da enfermagem. Sente mesmo? Sinto falta, assim, da profissão em si, do cuidar, né? Mas eu não sinto falta da carga horária. Que é puxada, né? É muito puxada. Área de saúde. Então, para eu ser enfermeira e ser esposa,
hoje, esposa de Wagner, é meio complicado. Então, eu escolhi somar com ele nas empresas, nas lojas. Tá. E tá dando certo. Tá. Vou fazer uma pergunta. Você, como enfermeira, você trabalhava em rede pública ou rede particular? Nos dois. Nos dois? E dava aula também. E dava aula também? Não, isso aí... Fabi, você me quebrou. Eu não sabia que ela também era professora. Dava aula? Dava aula para técnico de enfermagem. Jura? E você percebe uma grande diferença de você trabalhar no hospital público e o hospital particular? É muito grande? Muito grande. O que você sente aí? A gente sabe, mas o que você vindo numa profissional que você... O que falta? Insumos? O que é, né? Insumos era o que mais a gente sentia, né? A dificuldade maior. A dificuldade maior. Tá. A gente já juntou lá para poder comprar remédio para paciente. Jura? Tá. Mas a paciência dos médicos também, a forma de tratar, às vezes tinha a tolerância, não é a forma de tratar, a tolerância, né? Tá. Era mais tolerante, tinha que engolir mais sapo na rede particular. E, infelizmente, tinha essas... Na rede pública, não? Não. Pública não tem paciência nenhuma? Não, tem paciência. A galera fazia com amor, mas você via que não era com tanto dedos, assim, né? E você percebe, assim... meu pai, infelizmente, faleceu no hospital público, manda aqui, mas eu percebia que eu, por ser mais esclarecido, ter uma condição, assim, de chegar e falar com clareza... Meu pai, mesmo eu sabendo que foi um erro médico, e ninguém tira isso da minha cabeça, ele teve um tratamento bem diferente dos outros. Acontece isso? Acontece. Infelizmente acontece. Hoje com menos frequência, assim. Pelo menos no tempo que eu... Porque hoje com celular, o pessoal fica mais contido, né? Mas acontece, sim. Isso é tão triste, né? A gente passa a ver essa situação, né? E você vê que a pessoa está ali, né, totalmente vulnerável, né? Porque quando você está doente, você está vulnerável. Eu mesmo, eu tive uma crise de cálculo renal, fui socorrido por a Jussara. E eu estava ali com morfina, só morfina passava a minha dor, a pedra de 7 milímetros. E ali foi que eu falei para você, foi uma prova de Jesus mesmo. Mas se eu não tivesse com a minha família ali, o meu tratamento seria totalmente diferente, infelizmente. Mas são coisas que a gente tem que todo momento brigar, mudar, tentar mudar, e eu tenho certeza que você fez o seu papel com dedicação, com amor. E você já tinha essa fé tão grande em Jesus? Já orei muito por paciente, já chorei muito por causa de paciente, já vi milagres. É mesmo? Conta algum milagre pra gente, conta aí, esse momento aí que gostoso. Esse paciente mesmo que eu te falei, ele... Foi o que mais me marcou, assim, né? Porque o médico desenganou, deu cuidados paliativos. Ou seja, só uma medida de conforto para esperar a hora chegar. Aí eu falei, não, tu vai ver se esse paciente não vai reverter o quadro dele. Patrícia, só um milagre mesmo. Falei, pois então, é milagre. Todos os dias eu orava no ouvido dele. Ele estava entubado. Estava entubado? Eu falava com meu pai, quando meu pai ficou entubado, eu falava com ele. Eu trabalhava no UTI de cardiologia e de noite, assim, né, que eu trabalhava à noite, aí eu cantava no ouvido dele, orava, ele tinha a idade do meu pai, eu olhava para ele assim, eu me sensibilizei muito com a história dele. E aí, teve um dia que eu me afastei, né, por 15 dias, por conta do estresse, aquela coisa, me afastei. Quando eu voltei, ele estava sentado lá na maca. E ele me reconheceu pela voz. Que quando eu falei com ele, eu chamava ele de meu amorzinho. Meu amorzinho! Ele chega e começou a chorar. Jura? Aí o médico, Patrícia, realmente, esse homem é um milagre. Que eu pulei nessa UTI e fiz uma festa. Então ali realmente foi algo que eu vi a mão de Deus se mover na vida daquele homem. Você vê que coisa. Eu tenho uma história de uma amiga que contou também um cara que estava muito ruim. E antes de TTC dele, ele se operar para amputar a perna dele, disse que entrou uma enfermeira negra e deu uma medicação para ele. Chegou no dia seguinte, foram preparar ele para cirurgia e a perna dele estava começando a melhorar. E aí, ele falou, não, estranho, à noite veio uma enfermeira negra e que me deu um remédio. Falou, mas não temos nenhuma enfermeira negra aqui.
vendo? E isso daí ficou muito marcado. Então, Deus faz as coisas que a gente... Deus, né? É Deus, né? Não tem jeito, né? Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. Olha, gente, só para vocês verem. Olha o que eu tenho aqui. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Aqui eu tenho que fazer uns 3 podcasts com a Patrícia. Vamos lá. Que conselho você daria para as mulheres cristãs que estão esperando pelo casamento? Olha só. Você acha que as mulheres estão buscando de casamento ou estão procurando menos? O que você acha? Eu acho que está buscando, né? Você acha que está buscando? Acho. E tem homem querendo casar, será? Os homens... não sei ainda como é que é. Eu não sei te dizer isso aí com muita... Mas eu acho que para essas mulheres, continuem esperando em Jesus, né? Porque eu esperei por 2 anos. 2 anos. E vale a pena esperar, quando Jesus prepara. E no processo da espera, Deus está lhe tratando e te preparando para quando você receber a bênção, ela permanecer. Porque quando você recebe uma pessoa de Deus, uma pessoa preparada pelo Senhor, se você não estiver preparado, você joga fora. Então, a bênção se torna maldição. Nossa. Então, continue esperando aí, perseverando no Senhor, que vale a pena esperar. Minha filha casou ano passado, né? Já tinha os filhos, mas quis ter a bênção realmente de Jesus, de Deus. E foi um dos momentos mais lindos da minha vida poder levar minha filha até o altar. E estava uma tarde tão linda, ela casou na Serra da Cantareira, um pôr do sol, coisa mais linda, abriu um sol maravilhoso, e iluminava assim, de um jeito o altar que parecia que a mão de Deus estava ali. Foi uma coisa, aliás, estava, né? Com certeza, e é tão um momento lindo, né? E para a mulher espera nesse momento, né, do casamento, né? Espera, é um sonho, né? É um sonho. E às vezes se cansam de esperar e aí começa a fazer suas próprias escolhas, e é aí que mora o perigo, né? Você já teve algum caso assim que você acompanhou lá onde você está? Eu sou um caso de escolhas erradas. Não, agora você me quebrou. Como assim, caso errado? Me fala um pouquinho, agora você me desmontou aqui. Com uma simplicidade, me jogou no chão. Fala, por que você acha que foi isso? Eu tenho um testemunho muito forte, assim, né? Na verdade, eu estou no meu 3º casamento. Fabi, você me quebrou, Fabi. Você me quebrou completamente, me desmontou completamente. Eu tô desmontada aqui, Fabi. Tô desmontado. 3º casamento, como assim? É porque meu primeiro casamento eu casei, eu tinha 20 e poucos anos. E eu fiz uma escolha errada, né? Você era muito nova? Você era muito nova? Será que foi isso? Não, eu estava decidida, eu acreditei que fosse... quando você não tem um discernimento no Senhor, né? E eu já era evangélica, eu acreditei que aquilo era de Deus. E aí eu me precipitei, casei. Com 3 meses, eu separei por conta de maus tratos, aquela questão toda. Jura? E então, eu te falo que o que eu falo é tudo que eu vivi, né? Você então, falou a verdade. Eu sou um milagre. Hoje eu estou vivendo o casamento que eu sempre sonhei. Uhum. Hoje eu estou vivendo o casamento que eu sei que vai ser para minha vida toda. E cada dia que passa eu vejo o Senhor no meu casamento, né? Não é um casamento perfeito, mas existe. É um casamento feliz e cheio da presença de Deus. Eu penso assim, presença de Deus e respeito. Sim. Acabou, perdeu o respeito. Eu falo que minha esposa, Esther, um beijo. Amo você, 40 anos junto, me aguentando, não é fácil. Leonina e eu geminiano, que é mais tranquilo. Eu falo que eu considero ela a primeira mulher da minha vida. Eu falo sempre isso para as pessoas, que ela me levantou. E não sei se a mulher tem um poder tão grande. Não sei se você viu uma passagem sobre a Michelle Obama. Você conhece essa história da Michelle Obama? Sim, você me contou. Contei, né? Mas depende de quem não conhece. Conta aí. Então, a Michelle Obama estava com o presidente Obama, em comitiva, e pararam num posto de gasolina. Ela olhou e viu lá que tinha um frentista e virou para o Obama e falou assim: você acredita que aquele foi meu primeiro namorado? Aí o Obama olhou, rapaz bonito, negro, forte. Ele vira para Michelle e fala: nossa, você vê como é que é? Se você estivesse hoje com ele, você seria mulher de um frentista e não de um presidente dos Estados Unidos. Ela falou: você se engana. Ele seria o presidente dos Estados Unidos.
Então a mulher tem um poder muito grande. Estou vendo que nós temos uma convidada aqui nos bastidores. Quem é que está aqui com a gente? É minha filha. Como é que é a sua filha? Eu estou falando que você está... Patrícia, você só está me quebrando hoje. Meu programa hoje... Como é o nome dela? Rafaela. Rafaela. É minha enteada. Tudo bem, Rafaela? Prazer tê-la aqui, viu? Bonita filha. Linda. Qual a idade? Rafa tem 23 anos. Trabalha? Trabalha. O que ela faz? Ela tá com a gente aí tocando as coisas. Tocando as coisas? Tá fazendo uma faculdade? Tá estudando? Psicologia. Psicologia! Olha que legal! Parabéns! Que coisa, sorriso aberto, lindo, gente. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui. Parabéns pela filha. Parabéns, você vê, né? Isso é tão bonito, né? Você vê o carinho, o sorriso aberto, isso é legal. Vamos seguir mais um pouquinho aqui algumas perguntas da vida pessoal da Patrícia. Sua família sempre apoiou sua caminhada com Deus e seus projetos? Como é que é isso? Fala um pouquinho, porque tem que ter o apoio da família por trás, né? Muito importante, né? No início, foi muita zombaria. É mesmo? Ninguém tá sabendo quem... ela tá só contando pra gente aqui. Nós 4 estamos no estúdio. Ninguém tá sabendo, tá? Pode contar aí. No início eu zombava, mas hoje minha família toda é evangélica também. Toda serve a Jesus. Busca andar na perfeição do Senhor, mesmo sendo imperfeitos como nós somos. Todos nós. Mas no início foi difícil, assim, né? Foi muita zombaria. Eu também estava aprendendo também. Tinha coisas que eu comecei a ser radical demais. Ia mais pro lado religioso. Com a maturidade que Deus vai nos dando, espiritualmente falando, a gente vai vendo que servir a Jesus é mais leve, né? E aí tudo vai se desmistificando, vai esclarecendo mais. Mas no início foi bem tenso. É testando, né? Provando, né? Isso. A dificuldade, né? Sim. Nesse sentido, né? Amigos se afastam, você fica só. E aí eu passei por todo esse processo. Você percebeu que teve muitos amigos que se afastaram de você, Patrícia? Total. É mesmo? E algum desses que se afastaram depois voltaram pro lado da igreja? Não, é porque os assuntos não bate mais, entende? São pessoas que sabem que pode contar comigo, são pessoas que eu sei que me ama e que sabe que eu amo. Quando se vê aquele carinho todo, a amizade continua, eu sei que continua, mas a convivência ainda não existe mais porque as ideias não batem mais, mas existe o respeito. Olha só. Eu vejo toda hora você falando, né? E eu vou pegando um ganchinho, aprendendo com a Patrícia, gente. Isso é tão bacana. A gente tem que aprender todo momento, né? Até no leito de morte a gente vai ter que aprender. Sim. O que você entende que é servir a Jesus? O que é servir a Jesus? Fala para as pessoas que estão, manda uma mensagem para quem está aqui, ó. Olha ali, ó. Manda seu... Servir a Jesus começa com renunciar, né? Você dizer não da sua carne, das suas vontades e deixar a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Servir a Jesus também eu acho que é você imitar Cristo. É você aprender na Bíblia quem é Jesus e buscar deixar o caráter de Jesus aperfeiçoar em você. Porque a palavra fala que somos imagem e semelhança dele. Servir a Jesus é praticar aquilo, ser imitadores dele, né? Mesmo imperfeitos, mas buscar imitar o que Jesus fazia, que é amar a Deus, é amar ao próximo, é fazer o bem, é dizer não para as vontades da carne e buscar viver a palavra, o que a palavra fala, né? Nossa, olha só. Que merece uma salva de palmas aí, não merece? O que você acha aí? Olha só, mandando salva de palmas para você. Tá vendo, Patrícia? Coisa linda. Vamos fazer umas perguntas sobre o ministério, né? Que é legal, né? Qual foi o momento que você percebeu que Deus te chamou para algo maior? Deve ter algum momento que ele falou. Depois que eu casei com Wagner, porque Wagner é um grande homem de Deus, né? Eu costumo dizer que ele é o meu pastor. Ele é seu pastor. E a entrega dele para Jesus me admira, né? Me deixa constrangida a forma que ele busca. E no decorrer foi acendendo ainda mais dentro do meu coração aquilo que eu sabia que Deus queria de mim, só que eu não tinha coragem, eu tinha vergonha, e ele me apoia, né?
eu compartilho tudo assim com ele. Ele olha, ele sugere algumas coisas, ele critica outras, mas... Mas faz parte, né? Casamento. Então, depois que eu casei com ele, isso acendeu mais dentro de mim. Essa vontade, assim, de... Porque cada dia que passa, eu vejo que o tempo tá... Jesus está às portas, né? Então, o que a gente puder falar dele, dizer para as pessoas que existe esperança, que ele é bom, que ele salva, que ele restaura. Então, a gente tem que ser boca de Deus aqui na Terra. Foi para isso que a gente foi criado, eu creio. Que a palavra fala. Você vê, né? Você fala com tanto carinho do Wagner, que isso é tão bonito, né? Isso eu acho que o carinho tem que ser dos dois lados, né? Eu, particularmente, toda hora eu falo muito da minha esposa, né? Falo sempre. E tem as diferenças que é normal no casamento, isso não tem como, né? Sim. E sempre alguém tem que ceder mais, né? Quem é que cede mais? Pelo jeito é o Wagner, né? Ou não? Quem é? Seja sincera. De ceder? Ceder, às vezes. Ele é mais tranquilo, né? Uhum. Eu sou mais agitada, eu sou mais explosiva. Ele é mais tranquilo, mas quando o bicho pega, ele fica dando um de orgulhoso, aí eu que vou atrás, mesmo me sentindo, eu vou pedir desculpa, Olha, mesmo dando uma de certo. Então, isso aí é bem relativo, assim. Não tem aquele que é mais ou menos, não. A gente vê ali... O momento, né? momento e entende que não vale a pena deixar para o outro dia, que a gente tem que resolver logo, né? Isso é legal. Uma coisa que eu vejo, e eu vejo testemunho muito falar assim, não durma brigado com seu esposo ou com a sua esposa, né? A Bíblia fala isso, né? Fala, né? Fala, Fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, algo assim. Não sei se é bem assim, mas é parecido. Então, a gente não deve deixar para o outro dia. Aquilo tem que ser resolvido logo. Porque ali você dá legalidade para o inimigo potencializar situações na tua mente, endurecer teu coração, e aí vai com bastante sutileza. Quando vê, já fala de divórcio, já quer dormir em quarto diferente. Olha a dica aí, gente. Olha a dica. O negócio de dormir em quarto separado não dá certo. Tem que dormir juntos, juntinhos. Brigou, mas tem que estar juntinho, entendeu? E resolve. Isso é tão importante, né? E você tem testemunhos disso? Lá na igreja de vocês têm alguns testemunhos de casais? Vocês têm esses encontros de casais para poder... Vocês têm algum trabalho nesse sentido? Tem, porque família é projeto de Deus, né? E a gente sabe que a família é a base de tudo, né? Isso é verdade. O cristão sabe disso. Se sua casa não estiver em ordem, não adianta você estar pregando, falando de Jesus, porque o seu ministério começa dentro de casa. Então, ela é a base para sustentar qualquer coisa. Então, os pastores, os homens de Deus, eles sempre batem na questão da família, né? Da importância de uma família firmada no Senhor, firmada nos princípios bíblicos, de botar o Senhor como a base da família. Então, isso aí é a essência da nossa igreja, assim. Eu vejo você sempre fala muito de família, e família é a base, né? A gente sabe, eu também assino embaixo e reconheço o firma de tudo que você falou. Mas você acha que hoje, qual o grande mal que está separando as famílias? Porque hoje a gente vê, vou dar um exemplo, as pessoas vão para um restaurante, né? Um está com o celular aqui, outro celular ali, ou de repente na hora da janta um está com TV no quarto, outro está em outro, você acha que isso é um dos grandes motivos da quebra da família? Porque na época do meu pai, almoçar, todo mundo almoçava na mesa, jantar todo mundo junto. O que você acha? Isso aí, esse mal aí, não é só para os não cristãos, não. Até para os cristãos também. Uhum. Isso é uma luta dentro da minha casa. É mesmo? Então, o que a gente preza lá e que a gente persevera é o sentar o momento de mesa. Tá. Né? Porque a gente sabe a importância do momento de mesa, da comunhão. Então, a gente fica vigiando a todo momento, porque senão o mundo está aí cheio de distrações. É TV, é celular. Isso é das crianças até o adulto. Então, a gente está sempre vigiando e policiando um ao outro. O celular na mesa não pode. Então, é fugir dessas distrações. Entender que
isso não pode ser roubado, não pode ser tirado, não pode deixar de ser prioridade dentro de uma casa. É o momento da família. Justamente. Então, eu luto constantemente com isso. Uma luta constante. Quem fica mais no celular aí? Que a filha, o marido, quem é? Olha lá. Ela tá falando que não. Ela tá falando que não. Não, a gente sempre tá em cima disso, assim. A gente não deixa isso se perder, não. O marido que às vezes dá uma olhada assim, não, parei, deixa eu lá. Mas a gente consegue. Nós temos uma regra com a minha família, algumas regras. A gente é tipo assim, que nem eu falei. À meia-noite a gente canta parabéns quem faz aniversário. Isso é tradição na minha família. Sim. A gente vai para um restaurante. Quem pegar o celular paga a conta. Nossa, resolveu o problema. Foi tão fácil resolver o problema. O que você acha da ideia, Patrícia? Vai para o restaurante, tá com todo mundo lá, tem vez 10, 12 amigos, 13, sei lá. Pegou o celular, vai pagar a conta. Ah, mas é muito... Não, pegou, paga a conta. Pode pegar quando você quiser, aí você paga a conta. O que você acha da ideia? A ideia é boa, né? Ninguém quer pagar a conta, então o celular fica lá. Tá vendo como a gente resolve os problemas mais fácil? E vamos lá. O que mais te confrontou? O que mais te confrontou quando decidiu se posicionar como mulher de fé nas redes sociais? É verdade, você se posiciona, eu vi a sua rede social, você está ali falando, se posicionando como mulher de fé. O que você sentiu isso? Você sentiu algum bloqueio? Você sentiu crítica? O que você sentiu? Sobre as críticas eu não me importo muito, não. Você não se importa? Não. O que você faz? Deleta, joga de lado? Não, eu não... Nem lê? Não, ler você vai ter que ler, né? Pra saber que é crítica. Mas eu não... Antes, né? Bem antes. As críticas me paralisavam. É mesmo? Mas eu entendi que não é sobre isso aí, entendeu? Então, isso aí as pessoas criticam falando ou não falando, né? Então, eu não me importo com críticas, não. O que eu te falei anteriormente, o Senhor me trata antes de tudo que eu falo, o Senhor me trata naquilo. Ele te prepara? Ele me trata, não, ele faz eu viver aquilo. Sentir, vivenciar. Esses dias eu falei sobre a mulher submissa. Tá. Né? Eu sou uma pessoa que falo muito. Então o Senhor, ele tem me levado para um lugar de silêncio. Então, situações acontecem e eu vejo que o meu muito falar não vai resolver. Então, você calar a tua boca, como eu fiz, e deixar Deus fazer no meu lugar. Ir para a presença do Senhor e apresentar ao Senhor aquilo que me entristeceu, matar a minha carne, isso me trata, entendeu? Uhum. Trata o meu orgulho, mexe muito comigo. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, eu primeiro vivi isso dentro da minha casa com meu marido. Mas eu vi a mão de Deus se mover ali a meu favor. Eu vi Deus fazendo aquilo que as minhas palavras não iam fazer, transformar coisas que o meu muito falar não ia transformar. Então, vale a pena, às vezes, você silenciar. Porque, às vezes, um silêncio ou uma palavra dita no momento certo... Às vezes não, na maioria das vezes, traz paz, né? Acalma a tempestade. Também é uma palavra mal colocada. Botar lenha na fogueira, né? Que é um problema, né? Às vezes um tapa dói menos do que uma palavra. Eu sempre fui de fazer da força do meu braço, assim, resolver na força do meu braço. E isso, para mim, era desconfortável, era doloroso para mim, era pesado para mim. E eu busquei em Deus mesmo mudar isso. Foi intencional eu mudar isso. Eu estou no processo ainda de mudança, que volta e meia eu tento... né? Fazer do meu jeito, mas sabendo eu que não funciona. A gente muda muito, a gente vai... E também amadurecendo, né? Isso que eu ia falar, amadurecendo. Vai chegando a idade, né? A gente vai amadurecendo. Como eu gostaria de ter a minha cabeça de hoje com 18 anos. Como eu gostaria, meu Deus do céu. Como eu gostaria, né? E é tão importante. A gente falando da mulher, você acha que ainda a mulher, principalmente tem muitas mulheres que dependem desse momento, passando um momento difícil com o marido, sendo até agredida e fica calada? O que você me diz isso? A agressão que a gente vê, né? Às vezes a mulher vai fazer o boletim, daqui a pouco ela tira e fala, não foi nada, eu caí, foi um acidente. Submissão não é aceitar maus tratos. Né? Exatamente. Não estou falando sobre isso, não. Uhum.
Mas é porque eu sou muito radical nessa linha aí, né? Então, agrediu é porque... Perdeu o respeito. Perdeu o respeito. E chega na igreja mulheres pedindo ajuda sobre essa situação? Eu não sei na igreja que eu estou congregando, porque Tá. não chega muito, né? Essas coisas são mais... não são expostas. É mais restrita. Restrita. Mais individual, aquela coisa preservando a mulher, né? Isso. Né? Mas eu acredito que no mundo aí é o que mais tem, né? Mulheres que os maridos vai e agride. Porque a agressão não é só a física. Não é né? só. É tudo, psicológica. Moralmente, né? Justamente. Né? E infelizmente a lei ainda no Brasil é falha. Quantas mulheres são assassinadas? Quantas mulheres são assassinadas? Né? A gente tem casos aí, o cara matar a mulher e matar o filho até. Sim. Né? Então, a nossa lei, você acha que a nossa lei deve ser mais dura nesses casos? Ter uma proteção melhor para a mulher? Acho. E como você acha que a gente pode fazer isso? Como mudar isso? O que você pensa? Eu já estou indo para outra linha, para outro caminho. Eu vou viajando, estou caminhando. As mulheres, primeiro, elas têm que se posicionar, né? Uhum. Tem que ter mulheres mais posicionadas. A questão do limite, não deixar o outro ultrapassar o teu limite. Uhum. Então, começa com um tapa, pede desculpa, aí depois aceita, o tapa fica mais forte, e aí vai. Enfim, é o que você falou. Dá queixa, mas não vai além, depois tira, né? Então, porque elas também, emocionalmente, elas ficam dependentes daquilo, né? Então, tem que ter um trabalho psicológico, né? Terapêutico. Eu acredito muito que tem que investir mais nisso nas mulheres, né? E eu sempre falo que nós precisamos ter mais mulheres na política. Falta, né? Porque realmente a gente ainda tem essa dificuldade, né? Ainda a gente vive num mundo machista ainda, né? Você acha que ainda o mundo é machista ainda? Você acha que mudou muito? Apesar que hoje já tem mulher pilotando até avião. Tem mulheres que... tem uma distorção aí desse empoderamento, no feminismo, né? Eu tô indo para outro caminho, eu tô te forçando. É muito polêmico aí ainda, eu tenho até professor cautela um pouco para falar essas coisas não, aí. mas pode fica à vontade, fica à vontade. Na verdade, o feminismo, ele tem distorcido muito, né? A feminilidade da mulher. Até os homens têm tomado o papel dos homens, como não tem deixado o homem ser homem, né? Então, a mulher, ela não se permite ser cuidada, né? E outras questões aí que... Eu vi uma passagem, eu vejo muito nas redes sociais, é que nem eu falo, gente, na rede social você tem de tudo. Tem coisas que realmente pode acrescentar, tem coisas que não. E eu vi um depoimento de uma mulher falando isso, que a mulher tem que ser mulher mesmo. Ela se sente bem tendo um homem de verdade lá protegendo. Sim, cada um com seu papel, com sua função. Seu papel, né? Exatamente. Tem mulheres que não se submetem ao Senhor. Vai se submeter ao marido? Não vai. É verdade. Né? Então, distorce isso, né? Da submissão. Tem pessoas que vêm falar comigo, né? Que submissão, não sei o quê. Então, não é sobre essa submissão. Não é isso. Né? Mas... É difícil, né? Mas a mulher pode ter a posição dela em qualquer lugar, você é uma empresária. Claro. Mas você não deixa de ser esposa, não deixa Dona de ser de casa, mãe, entendeu? Justamente. Não é verdade? E todo momento... A Bíblia fala da mulher servir o homem? Fala. Servir? O homem? Sim. Servir, se submeter, servir. Sim, amar, cuidar, né? Edificar o homem. A mulher, ela pode ser empresária, mas a prioridade dela é a família dela, né? O meu trabalho não vai ocupar o espaço, roubar aquilo que eu tenho que ser dentro de casa.
Olha que coisa linda. Então, eu tenho que dar conta disso. A Bíblia fala sobre isso. Em Provérbios fala que a mulher ela tem que coordenar a casa, trabalhar, cuidar do marido, dos honrar filhos, o marido. honrar. Essa é a palavra, né? Sim. E ó, isso se perdeu, né? Se perdeu muito. Um pouquinho, né? Se perdeu muito. Então, eu fico contente de ouvir isso de uma mulher. Eu fico muito feliz, sinceramente. Eu, como homem, eu fico muito feliz, porque a gente percebe que eu acho que esse é um dos grandes detalhes que está acabando o casamento. A família. Entendeu? Cada um tem que estar no seu lugar certo. Sim. E as coisas estão se invertendo. Né? E é uma briga constante, né, que a gente tem. Olha, Patrícia, você está me dando uma aula aqui, tô arrepiado, viu? Estou aqui arrepiado pela aula que você está dando aqui pra gente, né? E eu vendo aqui o nosso tempo, você vê, ó, o nosso tempo vai chegando a quase 1 hora de conversa, tão gostoso. E olha, gente, ó, não cheguei nem na metade aqui, porque ó, foi um negócio tão bacana, tão natural, que a gente acaba quebrando um pouquinho o roteiro. Mas vamos seguir mais um pouquinho. O Gui já está me dando um toque aqui, cara, do horário, do tempo. A gente toma cuidado com isso, porque senão fica coisa cansativa, né? Sim. As pessoas te procuram para conselhos. Que tipo de transformação você mais vê nas pessoas que te acompanham? As pessoas acabam te procurando para pedir conselho, Sim. momento de desespero. E quando uma pessoa acha que procura você, ela sente confiança. Sim. Te procura, o que você sente? Na verdade, quando as pessoas me procuram mais nas redes sociais, eu escuto o problema, né? Sempre, a maioria das vezes, procura para pedir oração, para perguntar o que fazer, né? Já teve homens que procuram para poder... Manda o Instagram da esposa, por favor, conversa com minha esposa. Jura? Sim. E eu falo de acordo com o que eu sinto do Senhor, né? Mas logo em seguida eu conduzo elas para... Pergunto se congrega em alguma igreja, porque casos assim, a maioria dos casos tem que ter um acompanhamento mais de perto, né? Já teve mulheres que eu já orei muito assim com elas, assim, já fiz grupos assim de mulheres de vários estados assim para poder a gente orar, ver os problemas, acompanhar. Só que junto a isso tem que ter o acompanhamento de um pastor, de um líder, de uma autoridade espiritual delas, né? Então eu sempre direciono para isso. Além de acompanhar, de orar com elas, eu conduzo elas para a autoridade, para as pessoas que acompanham, para alguém acompanhar ela espiritualmente, mais de perto, né? A família. Isso é importante, né? E você percebeu que hoje com a rede social a gente consegue ter um alcance maior, né? O que você acha? Você percebeu que é uma coisa boa que hoje você consegue chegar, que nem você falou, pelo Brasil todo, vários lugares, é isso? Já teve de vários estados, né? Minas Gerais, Bahia, já teve do Rio. É mesmo? Que procura assim. Aí na época eu fiz um grupo, e aí uma vez na semana a gente se encontrava, fazia videoconferência e orava juntos, compartilhava, falava o que deu certo, o que não deu, chorava e brigava também, falava, desabafava. Enfim, acontecia de tudo, né? Então vou pedir aqui, sem falar o nome da pessoa, conta uma história aqui, só estão nós 4 aqui. Teve algum depoimento que você teve nesses... Um dos depoimentos foi aquele que eu te falei, do marido que ficava na porta da igreja. Isso, né? Esse foi um. E teve também casos de a mulher não conseguir dar continuidade no casamento, né? Mesmo? Por conta de maus tratos. Não tem jeito. E depois... Deus apresentou um marido para ela esperou no Senhor e hoje ela está feliz, está bem. Então eu só vejo as notícias assim. Olha que gostoso, né? Vamos pegar algumas perguntas aqui. Deus e as mulheres. Vamos pegar aqui mais alguma coisa para a gente estar caminhando já para o nosso final, mais de 1 hora de programa. Qual mulheres da Bíblia mais te inspiram na Bíblia? A que mais me inspira é a história de Ana, né? Ana? Conta pra mim a história de Ana. Conta pra mim. Conta a história. Pra mim e pra todo mundo que tá aqui. Vamos ver a história da Ana. Como é que é a história da Ana? Ana era uma mulher estéril e que Deus ouviu a sua oração. É mesmo? E a história de Ana assim, é a que eu mais gosto, porque eu sou uma mulher estéril,
Era, né? Eu não sabia. Mas... A Fabi não contou nada pra mim. Mas Deus fez um milagre, eu engravidei em março. Mas, infelizmente, eu perdi o bebê. Ai. Mas eu creio que foi para o Senhor mostrar que eu não sou estéril, que eu sou uma terra que dá frutos. Ai, que coisa linda. Que o próximo bebê está por vir, se Deus permitir. É mesmo? Vai permitir, claro. Você é jovem ainda. Então, a história de Ana traz esperança para o meu coração. Tá. Olha que legal, né? A história de Ana, né? Eu tenho um casal de amigos, olha só que coisa. Ela não conseguia ficar grávida. E aí, eles foram para adotar um filho. Chegaram na capela, tinha um bebê e uma criança maior. E eles optaram pela criança maior, porque normalmente eles querem adotar um bebê. Uma menina linda, maravilhosa. Passou um mês, ela ficou grávida. E veio outra menina. E ela não conseguia. Você vê coisa ali. Oh, que Deus. É uma história. É a história da Ana. Que você está contando e que aconteceu com um amigo meu. É isso mesmo. Vamos pegar umas perguntas aqui de fé, Bíblia, religião. Qual foi o maior desafio da sua fé até hoje? E como superou? Fala para mim. Foi quando eu perdi, né? Que eu fiquei viúva. Então, naquele processo, tinha dois caminhos. Ou eu desistia de tudo, ou eu me pegava mais ao Senhor. E eu não conseguia parar de declarar o quanto Deus era bom. Nenhum momento você falou... Nenhum momento falou, não, porque Deus fez isso, porque não sei o quê, você continuou com fé forte. Nenhum momento eu questionei, assim, o que Deus fez. Só teve um momento, aliás, que eu falei assim, Deus, eu tô com raiva de tu, porque eu não entendo essas coisas. É mesmo? Tu me dá, passei anos esperando. Hoje eu entendo o motivo, o propósito, tudo. Mas foi coisa rápida também. À mesma hora, o Espírito Santo me visitou, trouxe calento pro meu coração, né? E foi um processo que, quando eu olho para trás, assim, eu falo, meu Deus, como tu é bom. Porque para eu estar aqui onde eu tô hoje, eu tive que passar por tudo que eu passei, né? E foi um deserto difícil. Um deserto com muitas dificuldades. Que tinha momentos que você devia falar assim, não vai dar. E você conseguiu. Consegui. E amadurece também, né? Isso é legal. E ter hoje uma família linda e maravilhosa, uma filha maravilhosa, um marido maravilhoso que te ama. Isso é importante. Gente, estamos chegando mais final, né? Mas antes do nosso final, eu quero que a Patrícia fale depois suas redes sociais. Mas, Gui, nós chegamos no momento do que agora? Do que é que nós vamos fazer agora com a Patrícia, que ela não sabe? Momento do ping-pong! Ó, gente, como funciona o ping-pong? Eu falo uma palavra e a Patrícia me devolve. Já jogaram ping-pong? A Patrícia tá nervosa aí. Tá nada, você mandou bem, mandou super bem, parabéns. Gente, é tão bom ver a pessoa assim, natural, com tanta fé. E, aliás, gente, eu vou falar, tem uma novidade logo. Vai sair um podcast lindo, maravilhoso, para você que é da fé, para você que está buscando a fé. Essa mulher está lançando um projeto maravilhoso. E, se Deus quiser, vai ter muitos frutos. E eu quero estar ali, olhando e aplaudindo e sorrindo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Logo, logo vocês vão ter uma novidade bacana. Vamos lá pro ping-pong. Vamos lá. Mulheres. Força. Opa, ó, na primeira, pum, já devolveu. Fé. Agradar a Deus. Opa. Religião. Jesus. Família. Projeto de Deus. Bíblia. Manual de instrução. Deus. Tudo. Mundo. Mundo? O que você espera do mundo? Pronto, melhor. O que você espera desse mundo? Que ele melhore, né? Você acha que nós temos chance de melhorar esse mundo? Não, mas as pessoas, né? As pessoas estão dentro do mundo, né? O mundo é maravilhoso, né? O mundo é bom. Mas as pessoas... Como é o nome da sua filha? Rafaela, me fale e bate pronto. Rafaela. Rafaela?
Olha pra ela e ó. Agora é momento de emoção. Aí vocês estão vendo, as lágrimas já estão começando a correr aqui. Rafaela, você desmontou ela agora. Você me avisou, nós combinamos fazer isso. Rafaela. Amor. Ai, que coisa linda. Manda um beijo. As duas estão quase chorando aqui. Eu estou quase chorando, gente. E para terminar, no último, Wagner. Agora não podia deixar para o final, Wagner. Wagner. Acho que não vai ser uma palavra só. Pode ser quando você quiser. Não precisa Wagner ser é que representa Jesus na minha vida, né? Meu porto seguro aí. Ai, coisa linda. Wagner. Gui, salva de palmas para aí. Show. Agora eu vou pedir para você falar da sua rede social. Antes eu agradecer nossos patrocinadores, tá? Eu quero que você faça ali as suas considerações finais. Manda um beijo, um abraço. Fale do seu Instagram. É o seu momento. Agora é seu momento. É só seu. Quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Falando um pouco de Jesus. Falando um pouco daquilo que eu sou. Tem a rede social aí que é Patrícia O. Freire, que a gente sempre fala sobre mulheres, sobre família, tem mensagens que edificam e é isso. Uma coisa linda. Vocês podem perceber que eu tenho vários presentes, vários livros aqui, mas eu queria dar um destaque para o último livro que eu ganhei, que vai muito de encontro que a Patrícia faz todos os dias, com a sua filha, com o seu marido. Deixa eu pegar aqui. Enquanto a vida, há esperança. Sérgio Saraiva Campanha. Sérgio, obrigado pelo livro. Comecei a ler, realmente. Ele escreveu esse livro no momento de pandemia, depoimento de pessoas. E isso reflete que o mundo ainda tem esperança. Que a gente pode ainda fazer um mundo melhor. Mas depende muito da gente. É a história que eu sempre falo do incêndio da floresta. Que estava tendo um incêndio, o passarinho voava até o lago. Ele simplesmente, com um biquinho dele, pegava uma gotinha e jogava no incêndio na floresta. E o leão, muito mais forte, muito maior que ele, falava: você acha que você vai resolver esse problema? E o passarinho virou para ele e falou: se cada um fizer a sua parte, logo, logo nós vamos ter acabar com o incêndio, que significa ter um mundo melhor. Não é verdade? Parabéns. Obrigada. Foi um grande prazer ter você aqui, dando esse depoimento, essa lição de fé, de esperança, de que como a mulher tem que se posicionar. Isso é tão importante. Quando a mulher ela se posiciona pela família, ela não está se rebaixando. Pelo contrário, ela está se erguendo e está erguendo uma família. Eu estou até emocionado de ter tido você aqui. Obrigada. Tá? E vamos fazer nossos agradecimentos agora aí nos nossos parceiros, rapidamente, né? Agradecer o Estúdio Ecos, né? Você que quer fazer o seu podcast com qualidade aqui, fala com o Gui. Fala com toda a nossa equipe, agradecer o Érico, agradecer o Douglas, agradecer o Marcos. O Marcos não está hoje aqui por um compromisso que ele teve que resolver. E agradecer todas as pessoas que acreditam no nosso projeto, que começou há 2 anos atrás, um sonho, e saiu do papel. Agradecer a Unip, né, nossa parceira, né, sempre pensando no melhor estudo, uma qualidade para você, é aqui na Unip, aqui de Taboão da Serra, tá bom? E vamos agradecer os outros nossos patrocinadores, né? Podemos falar HelpCell, mandar um grande abraço para o Robson, você que realmente resolveu o problema do seu celular com qualidade, com assistência que vai te dar uma cobertura muito legal. Robson, obrigado aí. Outro dia você deu um atendimento especial para uma aluna nossa, a Kênia. Então já estou agradecendo aqui. Agradecer a P4 Negócios Imobiliários, sempre pensando no sonho da sua casa, de buscar suas casas e você não ter um pesadelo, porque todos nós precisamos ter nosso cantinho, nosso lar, com paz, com tranquilidade e sempre com Jesus. Quando a gente tem Jesus, que é a melhor moradia, é a moradia de Jesus. E ele sabe que o caminho de ter uma casa iluminada é muito importante. Agradecer a Adri Consultoria, você que tem seu negócio, precisa ter um negócio com solidez, com tranquilidade, sem burocracia, é aqui na Adri que você vai ter. E a Ótica Visão, Marcelo, que cuida dos olhos com tanto carinho, também é evangélico, faz um trabalho maravilhoso, muito legal. Se tiver a oportunidade, quero apresentar ele para vocês, tá? Ele pode fazer um projeto bacana com vocês. Então, você que quer realmente ter um óculos com qualidade,
com segurança, cuidando da sua visão, com ótica visão. Eletrificar, né? Você que quer cuidar da sua parte elétrica, da sua casa, está construindo, sabe fazer uma coisa com qualidade, tome cuidado para você não ter o cabelo. É aqui na Eletrificar, fica ali em Buenos Aires. Gente, chegando mais um final de um Trocando Ideias, acabando praticamente nossa segunda temporada, né? Finalizando. E eu quero deixar aqui meu agradecimento, principalmente a Deus, a Jesus, que me deu essa oportunidade de estar aqui. E todo momento ele está dando provas para a gente. Hoje eu tive uma prova. Tenho certeza que o seu podcast, o nosso podcast, o Trocando Ideias, vai chegar no coração de muitas pessoas. É isso que a gente quer. Tá bom, gente? Obrigado. Até o próximo Trocando Ideias. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.